Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quarta-feira, dia 17 de novembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! Lá vamos nós para mais um dia de muitas análises. Hoje especialmente só Campeonato Brasileiro Série A, tá? É o que vamos ter aqui. Eliminatórias não temos jogos, lá na Europa também não. Então vamos focar aqui única e exclusivamente no Brasileirão Série A. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, vamos junto. Beleza, pessoal? Então, dando início aqui, começamos com o América Mineiro versus Atlético Goianiense, jogo às 19 horas, ok? Lá na casa do América Mineiro. Vamos primeiro olhar aqui a zona de classificação. Na zona de classificação temos o América Mineiro na 9ª colocação com 44 pontos, tá? Já numa zona bem bacana, né, para o time do América, afastado de qualquer perigo aí de rebaixamento, já numa zona de Sul-Americana e, por que não, até brigando por uma Libertadores, tá, pessoal? E o time do Atlético Goianiense na 14ª colocação com 38 pontos, precisando de cuidados, né? Até porque o Juventude, que já está no Z4, tem 36 pontos, né? Então, assim, uma vitória do Juventude aqui, o Bahia também está com 31 jogos, né? O São Paulo já jogou. O Goianiense, se não faz um bom resultado, pode começar a ficar próximo de Z4, tá? Uma zona mais delicada, vamos dizer assim, né? Olhando aqui a race das equipes, pessoal, eu vejo algumas possibilidades e vou passar para vocês, tá? A equipe do América, eu puxei aqui os 15 últimos jogos do América, tá? O primeiro cenário é o seguinte: dos 15 jogos que o América faz em casa, pessoal, 12 jogos foram under 2,5 e apenas 3 jogos que ultrapassaram e bateu o over, tá? Então é um time que mesmo jogando em casa e fazendo uma belíssima campanha, ele não faz muitos gols, tá? E o que me chama a atenção também, essa race aqui olhando os 5 últimos jogos do América em casa, são 2 empates e 3 vitórias. Ou seja, o time não sabe o que é perder aqui em casa, né? Dos seus 5 últimos jogos, tá bom? O Atlético Goianiense, pessoal, como visitante, eu puxei aqui a race dos 5 últimos jogos e é uma race complicada, né? Apenas um empate, né? E são 4 derrotas, tá? Está numa tendência de derrotas forte jogando como visitante o time do Atlético Goianiense. E se ainda pensarmos aqui, como eu acabei de falar, do under 2,5, né? Abaixo de 2,5 gols, dos 5 últimos jogos do Goianiense, apenas um que acabou ultrapassando, porque também não está tão distante do Z4 aqui, como podemos ver aqui o Juventude com 36, né, pessoal? Lembrando que o Cuiabá vai jogar em casa, né? É um fator aí que já é importante para as tomadas de decisão. Galera, olhando a race do Cuiabá, seus 5 últimos jogos, podemos perceber aqui 2 empates, 2 vitórias e somente uma derrota. O que me chama a atenção aqui, pessoal, é essa questão dos placares, tá? Extremamente under o Cuiabá jogando em casa. 0-0, 1-0, 1-0, 1-0 e 0-0. 5 jogos, os 5 últimos jogos do Cuiabá em casa, todos under 2,5, tá? Na verdade até under 1,5 aqui, tá? E o Inter jogando como visitante, dos seus 5 últimos jogos, uma race bem complicada, né? São 4 derrotas e um empate. O Inter não vem bem jogando fora de casa. E também apresenta aqui dos seus 5 últimos jogos, apenas um que descola do under. Os demais, ó, 4 jogos under 2,5, né? Under 1,5 na verdade, ó. 1-0, 1-0, 0-0 e 1-0, tá? Então assim, já podemos perceber olhando essa race, time, que os dois times são bem under. O Cuiabá em casa e o Inter fora, placares bem magros, tá? Então já fica aí uma possibilidade. E eu ainda enxerguei uma outra possibilidade olhando esses placares, né? Ó, se a gente pensar em ambas marcam não, olha só,
O Inter, dos 5 últimos jogos, 4 ambas marcam não, 80%. Ó. Aqui não bateu, não bateu, não bateu, não bateu, só aqui que deu ambas marcam. Ou seja, o Inter, 80% dos 5 últimos jogos, ambas marcam não, tendência forte. Time, o Juventude, se ganhar essa partida, sobe para 39 também. Então, a equipe do Santos, já na Sul-Americana, mas assim, com atenção também para o Z4, né? Parece que está longe, mas não está. Então aqui um bom resultado da equipe santista daria um belo alívio, né? Jogaria o Santos aí para 42 pontos, se afastando bem de Z4 e já se posicionando bem aqui na Sul-Americana, ok? O time da Chapecoense não tem muito o que falar, né? Na 20ª colocação, já rebaixado, apenas com 15 pontos, fazendo já o seu planejamento para a Série B e apenas cumprindo tabela. Vamos dar uma olhadinha na Race, o Santos em casa. Os 5 últimos jogos do Santos em casa, ele apresenta aí 3 vitórias e 2 derrotas. E o time da Chape, como visitante, uma Race complicadíssima, né? 1 empate e 4 derrotas. A Chape fez um campeonato brasileiro muito ruim, né? Infelizmente. E se olharmos ainda o confronto histórico, tá, time? Podemos perceber uma supremacia aqui da equipe santista. São 4 pontos e a equipe do Ceará no meio da tabela, na 10ª colocação, com 42 pontos, tá? Esse jogo é bem importante para o Fortaleza, time, porque ó, com 49 pontos, se a equipe do Fortaleza vence, vai para 52. Claro, tem o Corinthians aqui também, mas aí já fica junto com o Red Bull Bragantino aqui, né? E volta aí para G4. Claro que temos aqui também o jogo do Corinthians, que se vencer vai para 53 e acaba ultrapassando aí tanto o Red Bull como o Fortaleza. Já a equipe do Ceará deu um respiro, né? Se afastou um pouco do Z4 e soma aí 42 pontos, está teoricamente numa zona tranquila para essa rodada. Claro que não pode descuidar, né, pessoal? 1, 2 rodadas aí, se dá uma tropeçada, volta aquele calor todo perto de zona de rebaixamento. Olhando aqui a Race apresentada, a equipe do Fortaleza, tá? O que me chamou a atenção, pessoal, eu olhei o confronto histórico, tá? Dessas duas partidas. E olha só que coisa, dos 10 últimos jogos entre Fortaleza e Ceará, com o mando do Fortaleza, apenas um jogo, deixa eu achar aqui, que foi em 2018, que ultrapassou 2 gols e meio, que foi 2-1 para o Ceará. As demais partidas de lá para cá, todas elas under 2,5, ó, 0-0, 2-0, 1-0, 1-1, enfim, são 9 partidas na sequência que vem apresentando um placar under 2,5, tá? Então isso já para mim é uma tendência que não pode ser desprezada, né? E uma coisa que me chama a atenção também, pessoal, eu olhei a Race do Ceará como visitante, tá? E puxei os 15 últimos jogos do Ceará, e olha isso. 15 jogos do Ceará jogando como visitante, o Ceará não ganhou nenhuma, ok? Então, claro que não vamos desprezar. Lógico, pode acontecer de chegar na hora do jogo o Ceará ganhar a partida? Claro que pode, até porque é um clássico, né? E clássico a gente sabe que não tem muito favorito. Mas vamos lá. Então olhamos o que para esse jogo? Uma tendência under violada de Libertadores, né, time? Já a equipe do Juventude, dentro do Z4, na 17ª colocação, com 36 pontos. Porém, tem um jogo a menos que a equipe do São Paulo aqui, tá? Então, se o Juventude vence essa partida, pessoal, mesmo o Bahia e o Goianiense com 31 também, a equipe do Juventude, independente do resultado do Bahia e do Atlético Goianiense, ela sai desse Z4 e joga o São Paulo para o Z4, hein? Olha quem diria, hein? São Paulo dentro do Z4. E um jogo importantíssimo, então, para a equipe do Juventude, tá? Vamos dar uma olhadinha na race das equipes, né? Quero ver a equipe do Juventude jogando em casa. Puxamos aqui os 10 últimos jogos, galera. E o que pudemos perceber, tá? O Juventude perde pouco quando joga em casa, tá? Ó, apenas 2 derrotas. 20% só de derrotas dos seus últimos 10 jogos jogando em casa, tá? Isso é um ponto importante. E a equipe do Fluminense, como visitante, vence muito pouco. Dos 10 últimos jogos da equipe do Flu, quando ela joga como visitante, ela só venceu 2 vezes, tá, pessoal? Ó, então, jogando fora, a equipe do Fluminense não tem um retrospecto tão bom, né? Não vence muitas vezes, tá? Então, muito perigoso, é muito delicado e vai ter que dar tudo dentro de campo, vai jogar fora de casa no Allianz, situação difícil para o tricolor paulista, hein? Pessoal,
Aqui o Palmeiras, eu até levantei os desfalques do Palmeiras, tá? Dudu não joga cartão, Felipe Melo cartão, Gomes e Píqueres defendendo suas respectivas seleções e ao retornarem deve ser poupado, né? Visto que os atletas estarão, né, jogando e defendendo suas seleções. Já o São Paulo vem sem o Arboleda, defendendo aí a seleção do Equador, e também Caleri, que foi expulso no último jogo contra o Flamengo. Jogo este que o São Paulo tomou uma sacolada, a coisa foi feia lá para a equipe do Tricolor, né? Pessoal, vamos dar uma olhadinha na race apresentada, Palmeiras em casa, tá? Uma coisa já que me chama a atenção, olhando esse confronto histórico, no Allianz, das 5 últimas partidas, né? Temos aqui uma vitória do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias do São Paulo, tá? E o São Paulo como visitante, prestem atenção nisso, time, o São Paulo como visitante dos seus 10 últimos jogos só venceu uma partida fora, tá? Então, o São Paulo como visitante faz uma campanha muito, não só como visitante, né? Mas como visitante uma race muito ruim, tá? Só que vai pegar um Palmeiras bem desfalcado, com alguns bons jogadores fora, né? Que é o caso do Dudu, Felipe Melo, Gomes, né? Então, por esse motivo, nós os Boleiros Tips preferimos dar uma olhadinha aqui por questão de gols, tá? Porque assim, como é uma partida aqui de extrema importância para o São Paulo, o São Paulo perde, vai para Z4 provavelmente, né? Preferimos buscar o quê? Um mercado de gols. E se olharmos o mercado de gols, dos 10 últimos jogos que a equipe do São Paulo faz como visitante, 70% delas dá under 2,5, tá, pessoal? E acho que vai, mesmo o São Paulo precisando muito, eu não sei se vai sair com aquela sede, porque você vê, quando saiu com o jogo com o Flamengo, não acabou nem dando tempo de sair, né? Mas tomou uma goleada. Então pode ser que o Rogério Ceni, em virtude disso, feche um pouco a casinha, né? Jogar um pouco mais defensivamente, talvez explorando contra-ataques. E o histórico também mostra aqui, pessoal, placares mais under, né? Ó, dos 5 últimos jogos entre Palmeiras e São Paulo no Allianz, apenas um que foi 3-0 na Libertadores. Os demais jogos, 0-0, 1-0, 2-0 e 0-0. Então, vamos buscar sim para esta partida uma tendência under 2,5, até porque torcidas aí do Brasil, né? E fica sempre essa disputa, quem que tem a maior torcida? Flamengo ou Corinthians? Quem que vocês acham? Escreve aí. Galera, jogo aqui às 21h30 no Maracanã. Olhando a tabela de classificação, temos o Flamengo na segunda colocação com 60 pontos, matematicamente vivo para a disputa de título, tá? Como falei anteriormente quando analisei o Palmeiras, acho difícil alguém tirar o título do Atlético Mineiro esse ano, ok? Mas o Flamengo ainda matematicamente vivo aqui na disputa de título, tá? Com relação a G4, tranquilo, né? Com 60 pontos. E o Corinthians na 5ª posição com 50 pontos, brigando aqui para entrar no G4, tá? Pegar aquela classificação direta, uma remuneração maior também, né? Então o Corinthians briga por isso. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races, né? O Flamengo jogando em casa, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Olhando aqui o confronto histórico desses dois times no Maracanã, o Flamengo tem uma boa vantagem, ó, 1, 2, 3, 4 vitórias do Flamengo e 1 empate dos seus 5 últimos jogos disputados. O Corinthians, como visitante, dos seus 5 últimos jogos, não sabe o que é vencer, né? São 3 derrotas e 2 empates, tá? Um ponto importante essa race aqui, tá, pessoal? Então, com base no que vimos no confronto histórico, a race apresentada pelo Flamengo, o último jogo do Flamengo contra o São Paulo, o Flamengo